Jesus, amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. A partir do verso 31. Senhor, me socorre que eu tenho menos de 40 minutos para pregar. Dai-me graça. Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O tema dessa noite é uma pergunta para você. Ele está com você? Deus está com você? Deus está com você? Se Deus, Ele é conosco diante de todas essas coisas, quer dizer que a vitória é certa. Se Deus está conosco diante de todas essas coisas, quer dizer que a vitória é certa. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Amém? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Talvez eu possa te fazer uma pergunta. Se Deus está com você, por que você não tem vencido todas as coisas? Se Deus está com você, por que você não tem superado todas as coisas? Porque Deus não retrocede na sua palavra. Amém? Deus retrocede na sua palavra? Não. Deus não retrocede na sua palavra. Então, se Deus está com a gente, por que a gente não tem vencido? Dois motivos. Ou você não consegue, ou você não quer. Se Deus está com você, e ninguém pode vencer o seu Deus, por que tem coisa que você não consegue? Por que tem vitória que você não vê entrando na sua porta? Ou porque você não consegue, ou porque você não quer. Porque Deus não revoga a sua palavra. Amém? Antes de você falar que não concorda,
Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu quero falar de 3 gerações. E eu queria que você prestasse bastante atenção para você se identificar em qual geração é que você está. Porque nós servimos a um Deus que é um Deus geracional. Isso é tão certo que os pais pecam, aí Deus vem e restaura. Por quê? Porque Ele alcança a descendência. Amém? Nós servimos a um Deus geracional. A primeira pessoa que eu queria falar é sobre a geração de Josafá. 2 Crônicas 21. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu não vou conseguir ler, mas depois você lê do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler a partir do versículo 5, para a gente poder andar. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu queria primeiro falar dessa geração. Olha só, Josafá viu que vinha um grande exército, que esse exército, ele aparentemente era mais forte do que eles. Só que ele vai diante da casa do Senhor e ele lembra de todas as palavras que Deus disse. E ele fala: Senhor, o Senhor não vai de encontro a esse exército? O que você vê, o que a gente aprende com a geração de Josafá? Uma geração que confia, uma geração de coração quebrantado, uma geração que obedece. Quando Josafá viu o inimigo vindo, ele tinha consciência que eles não tinham força neles para vencer, mas eles foram diante do Senhor. Eles confiaram. A geração que não retrocede diante da batalha, mas a geração que sabe em quem confia e resiste. É essa geração de Josafá. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: Deus estava com eles, porque o Senhor disse assim: ei,
a peleja não é de vocês, mas a peleja é minha. Desce e adora, porque antes de chegar no final, os inimigos já serão vencidos. Amém? Por que Josafá conseguiu? Porque ele quis. Quando Deus está com a gente, ou a gente não consegue, ou a gente não quer. Amém? Essa é a primeira geração. A geração que confia e não retrocede. Mas eu queria muito falar de uma geração atual. Abre Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Enquanto você abre, Josafá foi diante do Senhor porque eles estavam vivendo o tempo da promessa de Deus. E o inimigo queria que eles não desfrutassem desse tempo. Mas ele se posicionou diante do seu Deus. E ele caminhou os passos que o Senhor ordenou. E ele desfrutou da promessa liberada sobre aquele povo. Juízes 6, 12. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e é o menor na casa de meu pai. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Esse capítulo 6 de Juízes, ele é riquíssimo. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai se estender um pouquinho nele. Mas eu queria falar um pouquinho dessa geração. Essa geração, olha só, antes de chegar em Gideão, Deus já tinha tirado o povo do Egito. A primeira geração é a geração que Deus tirou do Egito. A segunda geração é a geração que Deus fez o povo entrar na terra prometida. E a terceira geração é a geração que conhece o Senhor e não desfruta da promessa. É exatamente o momento em que Gideão está vivendo. Ele mesmo começa a falar: Senhor, o Senhor livrou os nossos pais do Egito. A geração que o Senhor tirou do Egito. A geração que o Senhor fez entrar na terra prometida. E a geração que conhece o Senhor, que é a geração atual, que está na terra prometida, mas não consegue desfrutar da promessa. A nação brasileira se encontra exatamente aqui. Nós já estamos exatamente no tempo da promessa se cumprir, e nós não conseguimos desfrutar da promessa. Que promessa? Tem um encontro de profetas, que se encontra todos os profetas do mundo. 180 profetas tiveram a visão, que é o tempo da promessa de Deus do avivamento na nação brasileira. E várias outras promessas que falam que daqui do Brasil iria sair os melhores evangelistas e missionários. E quando você olha o cenário, você fala: cadê tudo isso? Quando Deus libera uma palavra, essa palavra já existe. Só é a gente viver. E nós somos exatamente a terceira geração. A geração que conhece o Senhor, que está pisando na terra da promessa, mas que não desfruta da promessa. Por quê?
Porque vive na conveniência. Porque se distraiu. Porque, em vez de ser a referência, está procurando a referência. Se você for ler o capítulo 6 desde o início, você vai ver que Gideão, ele estava, a partir do versículo 1, Juízes 6, eu vou ler bem rapidinho, diz assim, ó: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: olha que interessante, essa geração é a geração que espera alguém se levantar. O livro de Juízes mostra alguns juízes que tiveram. Deus já havia libertado a primeira geração do Egito. Deus já havia pegado a segunda geração e colocado na terra prometida. E o momento que essa geração já conhecia Deus, já viu Deus libertar, que era um momento de desfrutar, eles conheciam Deus e não viviam as coisas de Deus. Igual a gente conhece Deus e não vive as coisas de Deus. Eles já estavam no lugar da promessa e não desfrutaram da promessa. Porque não confiaram, porque viviam por conveniência, porque não pode perder amigos, porque se amoldaram às coisas do mundo. E no momento de crise eles esperavam alguém se levantar. Meu Deus, tem que se levantar um profeta, tem que se levantar um juiz que vai destruir tudo aquilo que a gente está vivendo e a gente vai poder desfrutar das coisas de Deus. É o que a gente vê há mais de um ano, pessoas buscando referência. Por que você não se torna referência? Por que você não se torna referência? Por que essa geração vive buscando uma referência, sendo que Jesus está dentro de você e você pode ser a referência? Mas você vive buscando, não, Deus tem que levantar alguém. Por que Deus não pode levantar você? Por que Deus não pode levantar você? Porque você não está disponível. Por que Deus não pode levantar você? Porque você não confia de verdade. Por que Deus não pode levantar você? Porque te falta maturidade. Você se assusta com tudo que acontece no mundo. É essa geração que a gente está vivendo. A geração que conhece a Deus, que faz devocional, que faz tudo, mas não pratica nada que aparece no Instagram. Essa geração.
Não porque eu estou esperando alguém pregar ali cheio do poder. Eu estou esperando acontecer algo extraordinário. Por que você não se levanta para que algo extraordinário aconteça? Porque Deus não precisa de um pastor. Gideão estava onde? No lagar. E olha só que interessante. Eu queria pontuar algumas coisas que acontecem nos dias atuais. Primeira geração que fica esperando alguém se levantar. E olha que interessante. A palavra de Deus diz ali que eles plantavam 7 anos. E quando chegava o tempo da colheita, eles faziam cavernas para se esconder, porque o inimigo vinha e roubava tudo que eles tinham plantado. A geração da conveniência. Eu sei que o inimigo vai vir, em vez de eu proteger aquilo que eu plantei e que é de Deus, eu me escondo nas cavernas. Porque deixa eu te falar, o inimigo ele deixa você fazer jejum, você ir para a cela, você vir para o culto, ele não tem problema com isso. E todos os dias você está plantando, mas quando chegar o momento de você desfrutar dessa plantação, ele vai chegar para roubar. E se você não se posicionar, ele vai roubar. É o que aconteceu com essa geração. Eles plantavam 7 anos, quando chegava o tempo da colheita, o inimigo vinha. E eles não se posicionavam, eles se escondiam nas cavernas. Eles mudavam de cavernas. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí sabe o que a gente percebe? Que o herói de cada tempo, ele traz o diagnóstico da geração. A geração que espera uma referência em vez de se tornar a referência. Aí olha o que Deus faz. Quando eles começam a clamar ao Senhor, o Senhor denuncia o pecado. A palavra de Deus não volta vazia. E é claro que quando Deus liberou uma palavra, e não importa o tempo que passe, essa palavra vai ter que se cumprir. Eles estavam no lugar da promessa, mas eles não estavam vivendo a promessa. Eles foram saqueados vários tempos, até que chegou um momento que eles cansaram e eles clamaram ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor pega e levanta Gideão. E Gideão fala: Senhor, eu sou da menor tribo. A minha família é a família que vive em desordem. E aí eu quero que você entenda. Existiam várias tribos. E antes da tribo de Manassés, a tribo mais poderosa era de Efraim. E Deus não escolheu a tribo de Efraim, e nem uma pessoa de Efraim, para destruir o exército maligno. Deus escolheu o menor. O que falou que não sabia falar, que não sabia, que era de uma família que não era referência, Deus escolheu Gideão. Sabe por quê? Gideão estava fazendo um serviço pesado. Mexer com trigo. Aí sabe por que Deus escolheu Gideão? Porque se Gideão estava fazendo aquele serviço, é porque ele tinha resistência e não só aparência. E aí sabe o que acontece? Deus não escolhe a tribo de Efraim, porque se o povo estava em pecado, existia orgulho. E aí Deus não podia escolher uma tribo chamada Efraim, para que eles se achassem o Todo-Poderoso que salvou o povo. Aí Deus escolhe aquele que está escondido, mexendo em trigo, que ninguém dá valor, mas tem a resistência que Deus precisa para liderar um povo. Deus escolhe aquele que não é referência, mas aceita o chamado de Deus e se torna referência. Porque é esse tempo que a gente vai viver. Pessoas que oram e não estão no palanque. É esse tempo que a gente vai viver. E Deus levanta Gideão, que é da menor tribo, para salvar esse povo. Por quê? Porque o herói, ele dá o diagnóstico. Os heróis que eles tinham, a referência de juízes que eles tinham, terminou em Sansão, que teve a sua visão furada. Sem visão a gente não chega em lugar nenhum. E o que a gente vê? Que Deus
Escolheu Gideão, que era o menor, mas tinha resistência. Escolheu Davi, que cuidava de ovelhas e que também não tinha aparência. Amém? Deus escolhe pessoas que tenham resistência. Porque para permanecer na presença de Deus, a gente precisa aprender a resistir. Posso escutar um amém? E o que a gente vê a partir de Gideão? Gideão, quando ele aceita o chamado de Deus, mesmo achando que não tinha capacidade, Deus diz assim: tu não vai morrer, eu sou contigo. O que Gideão faz? Se você for ler o texto, Gideão vai lá e começa a dar suas ofertas ao Senhor. Começa a entregar coisas ao Senhor. Para viver o que o Senhor quer, a gente sempre vai ter que entregar alguma coisa. A começar pela nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele começa a entregar, a fazer entregas, a entregar seu sacrifício ao Senhor. E olha que interessante. Tem uma geração de pessoas que foram alimentadas em 2023. Todo alimento tem prazo de validade. Todo alimento tem prazo de validade. Foi uma geração que foi muito alimentada, mas a gente não tem vivido o avivamento, porque a geração que recebeu o alimento, ela deixou o alimento guardado, estragou o alimento, e agora não tem como mais usar. É assim com as nossas sementes. Senhor, me dá. Te dá para quê? Senhor, me dá. Te dá para quê? Para ficar guardado, vai estragar. Ele só dá semente a quem semeia. Ele só libera alimento para quem transborda. Esse é o nosso Deus. Todo alimento tem prazo de validade. Aí quando você guardou aquele alimento que você pensa, não, agora eu vou fazer, já não serve. Já está em outra fase. A geração de Gideão é essa geração que, além de conhecer Deus, precisa aprender a desfrutar da promessa. E precisa aprender a entregar o que for necessário. Amém? A terceira geração, eu queria que você abrisse em Mateus 14, 22. É a geração de Pedro. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali, só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Existem duas coisas que sempre vai ter na nossa vida: tempestade e medo. Diz para o seu irmão aí do lado: tempestade e medo sempre terão na nossa vida. Sempre. Tempestade e medo sempre terão na nossa vida. Só que a gente precisa entender que a nossa postura
diante da tempestade do medo, é o que sempre vai gerar a nossa próxima estação. Amém? É o que sempre vai gerar a nossa próxima estação. A geração que tem ousadia é a nossa, mas que se esquece dessa ousadia porque se distrai. Como? Senhor, me manda ir sobre as águas. E você já sabe a história. Num determinado momento, Pedro cedeu ao medo. Não foi assim? Ou seja, Pedro acreditou que ele tinha uma fé que ele ainda não tinha. E o que acontece? Você caminha 1 milha. Quando chega o momento de você atravessar, você cede ao medo. Você cede à tempestade. Você cede à pressão. A geração que precisa aprender a crer e a entrar dentro do barco. Quando você está orando, você está construindo uma arca. E você precisa aprender a entrar dentro dessa arca quando a tempestade chegar. E não ficar desesperado. Sabe por quê? Porque até a tempestade, ela tem o seu objetivo: abalar o que precisa ser abalado. Amém? Essa terceira geração de Pedro é aquela que acha que tem, mas que precisa de fato aprender a ter. Eu queria, antes de contar algo muito específico, dar 4 conselhos para você decidir se você não consegue ou se você não quer. Porque se Deus estar com você, Ele não volta atrás da sua palavra. O primeiro conselho que eu queria te dar: faça a sua escolha. Você vai fazer parte de que geração? O segundo conselho que eu queria te dar: tenha resistência e não desista da sua escolha. Você vai sair daqui com uma escolha. E o problema, Deus não faz. Não. O problema não é que Deus não faz. O problema é que você muda de escolha direto no meio do caminho. Todas as vezes que você muda de escolha no meio do caminho, você volta para a estaca zero. Você anda em círculo. Amém? E para ter resistência no mundo que a gente vive, você vai ter que desagradar muita gente. Você vai ter que falar coisas que muita gente não quer ouvir. O terceiro conselho que eu te dou: confie de uma maneira inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eles não ficam oscilando. São como o monte de Sião. Confia na graça, no favor não merecido de Deus. Amém? O quarto conselho: entrega o que for necessário. E entregar dói. Mas se tudo que você tem foi Deus que te deu, você só está devolvendo para Ele. Amém? Você só está devolvendo para Ele. E o quinto conselho: guarda a sua visão. Sem visão não existe transformação. E transformação exige posicionamento. Amém? Sem visão não existe transformação. E transformação vai exigir posicionamento. Você nunca vai entrar em uma nova estação se você não for posicionado. E para você ser posicionado, você precisa enxergar da maneira certa. E para você enxergar da maneira certa, você precisa ter os pensamentos certos. Amém? Glória a Deus. Guarde a sua visão. Sabe por quê? Porque a opinião chega toda hora. Não, você não precisa fazer assim. Não precisa de tudo isso. Guarda a sua visão. Deixa eu te dizer, deixa o passado de lado e olha para o futuro. Porque é o teu futuro que está guardado nas mãos
de Deus. E aí o que você faz? Você resiste, você confia, você guarda a sua visão, e com certeza essa visão vai gerar em você maturidade. E eu queria que o louvor subisse, mas eu queria fazer uma pergunta. Você não consegue ou você não quer? Pode colocar a capa da imagem que eu passei para vocês? Essa capa é do meu livro que vai ser lançado. E eu queria compartilhar algo com vocês. Dia 9 de janeiro, se eu não me engano, a gente estava vindo de Salinas para Marabá. E enquanto o Felipe dirigia, o Senhor mandou eu escrever 21 devocionais. Foi o Senhor, porque eu não tinha internet. E eu escrevi em um dia esse livro, e o Senhor disse esse tema: verdadeiramente livre e leve. Verdadeiramente livre e leve. E eu escrevi esse livro, e eu guardei esse livro. E eu disse para o Senhor: Senhor, não estava no meu cronograma escrever esse livro. São 21 dias para você arrumar o trajeto e viver o propósito de Deus. E o Senhor começou a me falar nessa viagem coisas profundas, e eu escrevi. E eu fui para a escola, fui para a conferência do clamor. E muitas coisas que os ministros falavam, e muitas coisas que foi ministrada na minha vida, eu disse assim: Senhor, o Senhor já me disse tudo isso e está lá no livro. Já estava tudo no livro. Já estava absolutamente tudo escrito no livro. E eu comecei ali a chorar, né? E a falar assim: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está me dizendo que é para mim alcançar uma geração. E o Senhor disse assim: não, filha, eu quero te mostrar algo. Você viveu em um tempo de cadeias. Você viveu em um tempo de opressão. Você viveu em um tempo de calúnia. Mas você jamais deixou de ser livre e de ser leve, porque você sabe quem você é. As pessoas falam ou desfalam, e a sua identidade permanece a mesma. E esse momento foi muito forte para mim. E eu já tinha feito esse livro, enviei para uma pastora para ler. E ela estava assistindo a conferência, ela disse: Regina, eu estou lendo o seu livro. E ali, em um determinado momento, eu fui para o test drive do carisma. E a gente sentou no salão céu, mais no fundo. E eu fiz uma oração ali. Eu fiz uma oração. Quando a gente chega em um culto, eu vou dizer algo para vocês. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando você vir para esse culto, não espera da pastora Regina, do pastor Ivens, do pastor. Se você quiser que o Senhor fale com você, o Senhor vai falar com quem está do seu lado. O Senhor vai enviar alguém. Amém? A gente precisa sair desse protocolo. Deus está nos chamando para escolhas. E eu sentei lá no fundo, do lado da Iandra e da Isabel. Mas ali eu fiz uma oração. Naquele momento eu vou confessar para vocês. Eu disse: Senhor, meu penúltimo dia aqui, o Senhor poderia mudar essa história agora e me deixar aqui. Eu disse, essa foi a minha oração. Não é porque eu amo vocês. Não amo vocês. Não. É porque a gente quer ficar no lugar mais fácil. Não é verdade? Confesso. E eu fiz essa oração. Eu disse: Senhor, eu estou aqui. Me deixa aqui. Me deixa aqui, Senhor, nessa cidade. Não é porque eu amo a cidade. É porque eu sinto que é mais fácil de caminhar. Me deixa aqui. Eu pedi assim para o Senhor: se o Senhor puder, me deixa nessa cidade. E quando a gente estava saindo, eu estava mandando uma mensagem. Saindo já na porta. Aí veio uma senhora correndo, de cabelo branco. E eu estava assim, bom, ninguém...
eu não estava perto do pastor, não estava perto de ninguém, eu não sei aonde foi que essa senhora me disse. Me viu, mas essa senhora veio correndo, ela segurou as minhas 2 mãos antes de eu sair, ela disse assim: você é pastora, você precisa ir para aquela cidade, e você vai porque você é muito obediente. E ela falou exatamente várias coisas que eu tinha dito para o Senhor. Várias coisas que eu tinha dito para o Senhor. E ela terminou dizendo assim: você é livre e leve, e precisa pisar na terra, que o povo precisa aprender a ser livre e leve. O tema do livro que o Senhor tinha me dito, e que ninguém sabia. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu quis. Se tem alguma coisa que eu consegui nessa vida, é porque eu quis, é porque eu me posicionei, é porque eu chorei, é porque eu disse pode arrancar tudo. Porque a gente que tem Jesus, a gente não pode dizer que a gente não consegue as coisas. Deus não está com a gente. Deus, o dia que você quiser ser transformado, meu irmão, você vai. Para de dar desculpa. É fácil. Pastora, não é porque a tua carne te domina, mas no dia que você for dominado pelo Espírito, você consegue. Para de dar desculpa. Ah, porque o pecado eu não consigo. Não quer. Sabe por quê? Está pegando fogo, esquenta uma água e toma banho com água quente. Os hormônios não se convertem mesmo não. Sabe por quê? A fonte de Deus, ela não para de jorrar. E se Deus está com a gente não pode dizer que a gente não consegue. Sabe por quê que estão doutrinando as crianças? Porque a gente quer. É só porque a gente quer. Sabe por que tem um monte de coisa acontecendo? É só porque a gente quer. Porque o dia que a gente se posicionar como filho de Deus, ninguém doutrina os nossos filhos. Ninguém doutrina a nossa casa. A gente invade as escolas. A gente invade as universidades. O dia que a gente quiser. E se a gente não quiser, o Senhor levanta a próxima geração. Deus está nos chamando para nos levantar agora. Amém? Não é para você falar sem sabedoria, mas é para você viver na prática a confiança que você professa. Você pode ficar de pé no seu lugar? A gente precisa aprender a clamar, a trazer à nossa memória a palavra que já foi liberada. Irmãos, sabe o que Deus tem? Se tem aqui nessa casa gente que sofre de pornografia, você pode ser curado hoje. Se tem alguém com problema da prostituição, essa casa é uma casa de novos começos. Se tem alguém com algum problema, com alguma tempestade, se você quiser, Deus está com você, você vai conseguir. Amém? Você vai conseguir. E eu te faço uma pergunta essa noite. Você não consegue ou você não quer? Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Você pode fechar os seus olhos agora? Eu queria que você